a gente faz para transformar aquelas colunas de uma tabela que está vindo com os nossos saldos acumulados, transformar esses saldos para movimentos mensais? Ao invés de 100, 200, 300, 400, vai ficar 100, 100, 100, 100. Como é que a gente faz para criar isso de uma maneira automática, sem ficar na mão subtraindo cada coluna? Me acompanha aqui que você vai aprender como é que faz. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Joviano Silveira e estou aqui nesse canal semanalmente trazendo conteúdo sobre Power Query, SQL, DAX e até de Python. Para esse nosso exemplo de hoje, a gente selecionou uma pergunta que veio lá da nossa comunidade. Nosso aluno Arthur trouxe uma questão justamente que o relatório dele traz uma tabela e a tabela apresenta os saldos por mês e esses saldos por mês eles vêm de maneira acumulada. Você não conseguiu entender como é que é o nosso problema? Vem para a tela só para você ver o que é que vai acontecer aqui nessa nossa aula de hoje. Olha só, na tabela que o nosso aluno tem, basicamente, ele tem uma quantidade de informações como conta, descrição da conta, assim por diante. E nós temos nossas colunas à direita, nós temos as informações, como eu falei para vocês, que elas vão acumulando. Por exemplo, na primeira conta, tá lá o saldo 100, saldo 210, saldo 290, 400, 450 e 550. Só que o aluno quer que fique, ao invés, na primeira 100, beleza, mas na segunda 110, que é a diferença de 210 para 100. Na terceira, ao invés de 290, ele quer que fique ali seus 80, que é a diferença de um para o outro. É assim que ele quer fazer e é assim que eu quero mostrar para vocês como é que funciona isso. Talvez você pense o seguinte, pô, mas tão fácil, basta você vir ali depois no Power Query, que é onde é que a gente vai solucionar esse problema. Você vai selecionar as duas colunas, uma menos a outra e tal, mas não, cara, não. Eu quero justamente te falar um pouquinho aqui de um problema, danger. E nesse momento o Chico vai botar um pá, aqui para avisar para vocês. Por quê? Por quê? Porque quando a gente vai fazer um cálculo desse de subtração de colunas, se você for clicar no mousezinho, e fazer uma coluna nova, o que vai acontecer? Você vai estar limitando o teu Power Query a ter uma fonte de dados sempre com as mesmas colunas. Então você não vai estar deixando ele automático para que, se porventura aparecer mais colunas dentro do teu Power Query, que ele acabe calculando automaticamente para você. Essa é a problemática do nosso aluno Arthur e é a problemática que eu vou ensinar para vocês aqui a resolver. Vem para a tela de novo e veja a solução como que ficou. Olha só, solução aqui, ó. No caso, na primeira dos meia apareceu um 2000, já tô contando aqui para vocês alguma coisa, um pedacinho do macete, né? O 2000 tá aqui, nós temos aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, cada um dos meses com o valor que mexeu. Inclusive quando mexeu para baixo, ó, mexeu para -5, mexeu para -7, 0, 12 e assim por diante. Cara, essa solução aqui é top. E eu tenho uma boa notícia para você, que essa planilha, com todas essas fórmulas que eu vou te apresentar aqui hoje, essa base de dados, a solução, Power Query, vai estar onde? Vai estar dentro de um artigo no nosso blog. Você vai entrar no nosso blog, o link está aqui na descrição. Você vai ter acesso a essa planilha completinha produzida nessa aula e também mais um pouco de informações complementares que eu sempre gosto de escrever um pouquinho mais. Você entra dentro do artigo, depois o link está em algum lugar aqui para você poder fazer o download desse material de apoio. E aí eu não sei se você percebeu que na planilha que eu mostrei para vocês tinha umas cores. E o Joviano não gosta de cores em planilhas, mas essas cores elas foram necessárias para a gente te mostrar uma coisa. Vem cá comigo mais uma vez para você ver o seguinte, olha só. Em alguns meses eu não tenho movimentação, como é o caso desse aqui, 10 e 10. Então eu não tenho movimentação nesse segundo mês, porque permanece o saldo do primeiro, não tive acréscimo. Daí nesse mês aqui eu tive acréscimo de 5, beleza. Nesses meses aqui eu tive branco, ou seja, eu não tive nada, tá deletado, tá vermelho, né? Nesses aqui tem informação 0. Nos outros aqui tá vermelhinho. Esse outro vermelho aqui, ele diminuiu o saldo. E eu quero justamente que você quando for experimentar nessa planilha aqui, que você tenha isso em mente. Eu trouxe aqui 9 linhas justamente com alguns tipos de coisas que podem acontecer na nossa planilha. A primeira linha com um movimento sempre crescente, na segunda também sempre crescente,
na outra com alguns meses que se repete, justamente para que a gente consiga te trazer uma forma de fazer. Só que eu não vou vir aqui, eu poderia, né? Eu poderia vir aqui agora falar o seguinte, mas eu vou pegar o comando que eu já deixei pronto aqui, eu vou te mostrar o comando linha por linha, mas não. Você já me conhece, você já sabe que eu gosto de explicar tintim por tintim tudo aquilo que você vai fazer. E claro, nada melhor do que para você saber o que você vai fazer, do que você poder olhar agora para o quê? Para a tela e ver o tamanho do comando que você vai aprender a fazer hoje. Joviano, já tô desesperado, né? Já tô desesperado, porque eu já tô vendo aí um comandão gigante, eu não vou dar conta. Não chora, pequeno gafanhoto. Por que você não vai chorar? Porque você vai aprender a fazer 90% desse comando aqui no mouse. Esse 90% do comando, vou te mostrar como é que faz no mouse. E tem um negocinho no meio que você vai precisar fazer via comando, tá? Então me acompanha que vai ser leve. Antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte. Quero dizer que o ChatGPT, eu pedi pro ChatGPT. Ô ChatGPT, pega aqui a pergunta do Arthur, né? Pega aqui a base de dados, né? E sugira para mim, por gentileza, uma forma de fazer. E ele fez, cara. E quando ele fez a parte dele, posicionei aqui. Quando ele fez a parte dele, eu comecei a chorar, porque ele veio aqui, trouxe algumas paradas aqui, e ele fez conta na mão, galera. Isso aqui tudo conta na mão, nada automatizado. Aí eu dei uma chumbada no ChatGPT, né? E eu falei assim, olha só. Falei pra ele, com o seu comando ficou manual o cálculo, né? No caso, né? O meu script tá bem melhor, né? Expliquei pra ele. Aí ele analisou o meu script. E quando ele analisou o meu script, ele deu uma conclusão no final, galera. A conclusão que ele deu no final sobre o script foi essa daqui. Olha só. O seu script realmente tá mais bem elaborado. Por quê, pessoas? Porque eu submeti ao ChatGPT justamente porque eu pensei o seguinte, vai que numa dessa, a minha linha de raciocínio não é a melhor. Como é que eu vou ensinar pros caras numa live de segunda-feira? Os caras tão cansados, cara. Acabou o final de semana, Como é que eu vou ensinar pros caras alguma coisa e pode não ser o melhor caminho? Não, ele viu que é o melhor caminho e é o caminho que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Então, primeiramente, para a gente poder começar aqui a explicação disso, o que você vai fazer? Vou transacionar aqui minha tela, você vai fazer o seguinte, essa daqui vai ser o arquivo que você vai ter como base, ok? Eu vou criar um arquivo novo, tá? Arquivo novo, em branco, bonitinho, em branco. Vou fechar esse camarada aqui, esse arquivo em branco. Só vou copiar, né? Vou copiar aqui em cima o nome do local. E aí a gente vai poder começar agora a fazer juntos, do zero, essa parada. Claro que eu estou aqui no meu lado esquerdo com uma cola, né? Por quê? Porque quem não cola não sai da escola. Brincadeiras à parte, para poder agilizar aqui a aula para vocês, tá bom? Se você está acompanhando, um disclaimer agora, se está acompanhando essa aula gravada no futuro, saiba que isso aqui foi uma live, tá? Isso aqui foi uma live e durante a live eu fui fazendo a gravação, falando com o pessoal e tal, por isso que volta e meia eu faço todas essas brincadeirinhas aqui na explicação. Bora lá. Então, primeiramente, a gente vai buscar aqui o nosso arquivo do Excel, que está onde? Que está no local que eu copiei, né? Então aqui, dados. Maravilha. Desse meu carinha que eu vou buscar, ele vai ter quem? Vai ter minha tabela DRE. Tá aqui, minha tabela DRE. Eu vou transformar dados. Eu estou vindo nesse arquivo aqui, externo. Por que eu estou buscando esse arquivo externo aqui? Você vai ter acesso depois lá, o arquivo tá dentro, os dois, tanto o externo quanto o interno, que é esse arquivo aqui, e o outro lá que é o gabarito, para que você possa aqui ver o seguinte, vamos fazer do zero, sem nada, do zero, tá? Eu quero que você veja fazendo do zero. Aí você vai ter os dois arquivos para depois você poder, como é que é? Você poder, fugiu a palavra, para você poder praticar. Nossa, sumiu a palavra praticar da cabeça. Credo, velho, credo. Então é o seguinte, pra gente poder começar, veja. Vou puxar bem pelo cantinho aqui, Perceba que eu tenho a coluna de conta. Eu tenho aqui os meses, certo? Então você vai dizer, poxa, que massa, né? A gente tem aqui os meses, tal. Joviano, qual que é a primeira coisa, cara, que você vai fazer aí nessa nossa tabela? Eu já vou contar para vocês, tá? Talvez alguns de vocês já estariam vendo essa aula e falando o seguinte, cara, pega essa bagaça toda aí, esses meses, porque já é mais avançado, a pessoa é mais avançada, eu vou falar o seguinte, pega essa bagaça, dá um transformar colunas em linhas, já direto.
Só que aí, pequeno gafanhoto e pequena gafanhota, eu te faço um desafio. Dentro do nosso buscar valores, quem era 0, ele prevaleceu. Mas quem era nulo, ele tirou fora. Ele arrancou fora. E o nosso aluno, o nosso aluno, que é o cara que trouxe esse exemplo, ele precisa que o arquivo dele, vamos abrir aqui o arquivo dados, né? Que o arquivo dele tenha, a tabela dele tem essa estrutura aqui no final. Quando não tem dados, fica 0. Ele quer que fique certinho, bonitinho, papá. Então, para que a nossa conta funcione certinho, para o mês certinho, eu vou passar um macete para vocês aqui agora. Joviano, qual que é o macete para começar já a parada? Aqui é uma fábrica de macete, cara. Aqui é justamente para que vocês evoluam aqui a vida de vocês com Power Query. Um primeiro macete que você vai ter aqui vai ser o seguinte, ó. Vocês me tomam liberdade aqui, ó. Eu vou pegar esse carinha, clicar nessa flechinha aqui, ó, para ganhar mais espaço, tá bom? Para criar mais espaço pra gente. Primeiro macete que a gente vai passar para vocês é o seguinte, eu vou criar uma coluna e essa coluna eu vou chamar ela de 1º de janeiro de 2000. Podia fazer 1900 se eu quisesse. E vou botar o valor 0. O que vai acontecer? Ele vai criar uma coluna com 0 para todos os caras. Aí você vai dizer, pô, Juliano, para que isso? Quando depois você for pivotar, ele vai levar essa coluna como primeira, para não dar erro. Vai levar como primeira. Isso aqui ajuda pra caramba. Segunda coisa, agora sim, você vai pegar, pivotar, selecionar as colunas e pivotar? Não. Você vai fazer o quê? Transformar. Você vai vir aqui no início, substituir tudo aquilo que for nulo por 0. Pronto, substituir o nulo por 0. E agora? Eu vou converter coluna em linha? Agora sim. Agora você vai converter coluna em linha, transformar colunas em linhas. Pronto, vou pegar aqui já vou colocar aqui como data e vou fazer uma coisa muito importante aqui agora, né? Classificar primeiro por conta e depois por atributo. Com isso você vai ver o quê? Vamos dar um Ctrl+Shift mais aqui, se você estiver vendo no celular, talvez, né? Então, ó, você vai perceber que o 1º de janeiro de 2000 é o 0. Né? Todo ele vai começar nesse cara. Depois 100, 210, 290, 400, 450, 550. Aqui no caso mudou, né? E 57, 122, tal, e assim por diante. Aí você vai falar assim pra mim, pô, Juliano, pô, que massa, cara. O que eu faço agora, cara? O que eu faço agora? Agora, meu querido amigo e minha querida amiga, você vai fazer uma coisa muito importante. Que talvez você não teve a opção ainda. Se você está no nível intermediário, talvez você já fez, tá? Mas se você está no nível básico, talvez você não utilizou essa opção ainda, que eu vou te mostrar agora. E se você não utilizou essa opção ainda, ou se você utilizou também, já deixa o teu like. Deixa o like, cara. Deixa o like. Pô, a casa agradece e a gente faz esse vídeo chegar a mais pessoas. As outras pessoas não são teus concorrentes, são teus colegas. Então, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário também pra gente saber se você tá gostando desse conteúdo. Beleza? Olha só. Você vai colocar aqui, ó, selecionar a coluna conta. Selecionando a coluna conta, você vai vir aqui em transformar, agrupar. E você vai agrupar e colocar a operação todas as linhas. Joviano, como assim, cara? Todas as linhas? Sim, todas as linhas. E aqui dentro desse todas as linhas, eu vou utilizar o mesmo nome aqui da minha colinha. Na minha colinha eu chamei aqui de dados. Tá? Chamei de dados. E vou dar um OK. O que acontece nesse momento? O que acontece nesse momento? Nesse momento você vai ver que todas as contas contábeis, no caso, né? Que tinha naquela minha tabela, elas continuam, ó, 1, 2, 3 até 9. Lembra da minha tabela? Ela não aparece aqui agora, mas tinha 9, né? Eu acho que aparece aqui na outra. Não aparece, né? Aqui, ó, tinha 9 contas, ó. 1, 2, 3, 9, ok? Você consegue perceber aqui que tinha 9. Eu tenho as minhas 9 contas. E se eu clicar aqui do ladinho branco aqui, ó, eu tenho todas as linhas. No caso, depois da conversão para linhas, né? Então, ó, aqui dá 1 até a 30 do 6. Aqui até 30 do 6. Aqui até 30. Todos eles eu tenho aqui. Pô, Joviano, que massa, cara. Que interessante. Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou falar para você o seguinte, né? Agora eu vou falar para você, se for colocar no momento assim, o quanto que falta, a gente tá um pouquinho passando da metade da aula. Tá passando da metade da aula nesse momento. Como é que a gente faz agora para pegar o valor? Vamos pegar aqui o seguinte, ó, vamos tentar dar um zoom aqui. Como é que a gente faz para pegar o valor do 30 menos o 15, do 15 menos o 9, do 9 menos o 8 menos o 0
E aí 0 menos o 0 dá 0, que menos o 0 dá 0 também. Como é que eu faço para fazer isso no Power Query? Porque eu não consigo apontar a linha de cima, né? Será? Será que tu não consegue apontar a linha de cima, pequeno gafanhoto ou pequena gafanhota? Quero te falar que você consegue, sim senhor, e consegue sim senhora. Você consegue apontar como no Excel, a linha de cima, né, ou a linha de baixo. Só que tem um macete para você fazer isso. Veja o seguinte comigo. Quando você pega uma tabela do Power Query, veja que ele colocou uma coluna aqui do teu lado esquerdo, que ele não te pediu autorização para colocar essa coluna. Mas essa coluna que ali está, ele colocou númerozinho 1, 2, 9. O que significa? A identificação da linha. Só que, por trás dos panos, tem uma coisa que a gente não sabe, que essas linhas, na verdade, a 1 não é 1, a 1 é 0. A linha 2 não é 2, é 1. A linha 3 não é 3, é 2. Por quê? Porque no Power Query começa com 0, assim como numa régua. Uma régua, ela começa no 1 ou começa no 0? Ela começa no 0. Então, é como se fosse uma régua. Aqui é o 0 centímetros, aqui é o primeiro centímetro, ó. Né? E assim por diante. Cada um deles está. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Legal. Como é que eu faço então para chamar essa informação que está na linha de cima, né, na minha tabela? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro dessa minha tabelinha aqui, que eu tenho cada uma delas 8, 9 linhas, e vou colocar aqui do ladinho aqui, ó, uma coluninha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 9. Se eu viesse aqui fora e colocasse adicionar coluna, colocar aqui número do índice de 0 e colocar aqui em cima, mudar o nomezinho de índice para linha, né? Por exemplo, Ctrl Shift menos. Você vai ver que ele vai contar de 0 até 62. Mas eu não quero 0 até 62. Eu quero que cada tabelinha, subtabelinha dessa, ó, não fique de 14, 21, 29, 28, 26, 27. Eu não quero. Eu quero 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu vou copiar esse comando aqui, tá? Vou copiar esse comando aqui. E vou vir aqui nesse índice adicionado e vou excluir aqui com um xizinho. Pronto. Voltei ao meu estado anterior. Clique aqui do lado, tá tudo certo, já não aparece mais ali. Vou vir em adicionar coluna personalizada, e vou chamar aqui de linha. E essa minha coluna de linha, né, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu Table Add Index Column, que eu acabei de copiar, tá? Eu acabei de copiar isso aqui, só tem um detalhe. O meu Table Add Index Column, ele está mandando adicionar uma coluna, né? Uma coluna aonde? Na tabela linhas classificadas. Mas eu não quero nessa tabela. Eu quero que ele adicione na minha tabela de dados, nas minhas subtabelas. Como é que eu faço para fazer isso? Simplesmente eu tiro fora isso aqui e ponho o dados aqui bonitinho, certo? E aqui no lugar de linha eu vou chamar de dados 2. Vou dar um OK. Veja que o meu dados 2 agora vai aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 1, 2... Seguinte, continuando aqui agora. Agora a gente precisa do quê? Precisa fazer justamente, dizer que a coluna valor, ó, vamos tentar brincar com você para você entender aqui, ó. A coluna valor da linha 6, por exemplo, a linha 6, menos, por exemplo, o meu... Opa, Ctrl Z aqui. Menos o meu coluna valor também na linha 5. Ah, vou desenhar um 5 aqui, não vai ficar bom aqui, né? Linha 5, 12. Esse menos esse. Essa parte que eu preciso falar para o nosso Power Query. É o seguinte, por isso que a primeira trilha da formação Power Query 2.0 é a transformação tabular. Porque na transformação tabular que você aprende a não olhar para a tabela como célula, mas olhar para a tabela, para as tabelas com SQL, com Power Query, com qualquer uma linguagem, você entender como interseções entre linhas e colunas. Essa é a questão, por isso de transformação tabular. Então voltando para cá para você entender. Agora a gente vai falar para ele o seguinte, poxa, se eu tenho aqui a minha linha, eu vou, como eu falei para vocês, da linha 6 menos o valor da coluna valor da minha linha 5, eu vou querer justamente fazer essa subtração.
E para fazer essa subtração, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar uma coluna também. Estou fazendo etapa por etapa, né? Adicionar uma outra coluna, eu vou chamar de dados 3. E na minha coluna de dados 3, eu vou fazer o que, pessoas? Eu vou fazer algo... Como é que eu vou te explicar? Eu vou fazer algo para ficar bem didático. Primeiramente, eu vou fazer um let aqui dentro, in. Esse meu let, eu vou chamar aqui, por exemplo, let tabela. E esse meu let tabela vai ser igual ao meu dados 2. Beleza? Beleza. E aí eu vou fazer um in chamando tabela. Joviano, que bosta é essa que tu fez? Relaxa, dá um ok. Nós estamos aqui numa sala de aula. Vou te mostrar etapa por etapa, não falei? Falei, né? Ó, dados 3. Eu tô pegando aqui, ó, chamando o meu dados 3 e ele tá pegando em dados 3 e trazendo a informação de cada uma das tabelas que tem lá, ó. Por exemplo, trouxe o conteúdo da tabela. Poderia colocar um table.firstn, poderia ter colocado qualquer coisa. Eu botei o tabela. Pô, legal. Por que eu fiz isso? Para isolar. Eu quero isolar e a partir de agora, aqui dentro, toda a vida que eu precisar da informação que tá aqui do ladinho aqui, ó, vai ser, eu vou chamar ela de tabela. Para ficar mais fácil para você entender. Isso aqui vai te ajudar muito. E eu ensino aonde você... Essa parte, né, desses macetes, dentro do módulo 4 da formação PowerCar 2.0, eu passo para você lá no PowerCar Avançado, linguagem M, eu explico para você tintim por tintim essas maracutaias, tá? Então, acompanhe. Já falei, clica aqui na descrição, em algum lugar aqui tem algum link que te leva lá para a formação para você conhecer e começar hoje mesmo a dominar essa ferramenta. Seguinte, bora lá. Temos aqui, então, essa nossa tabela. Tendo essa nossa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou criar um cálculo de uma coluna aqui do lado. Como é que eu faço para colocar uma coluna aqui do lado? Eu vou utilizar, olha aqui, ó. Se eu já estou criando uma coluna com table add column aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar nessa minha tabela aqui, eu vou usar a mesma estrutura. Table, vou copiar, eu não vou escrever, vou copiar. Copiei, vou botar aqui na frente. Você sabe que eu gosto de fazer assim, copia e cola, né? Tá? E vou pegar e dizer o seguinte, pô, como é que vai ser o nome da minha tabela? Florentina. Florentina vai ser o nome da minha coluna. E na minha Florentina, eu vou colocar o quê? Para cada linha da minha tabela, eu vou escrever de Jesus. Por quê? Quem pegou a referência do Florentino de Jesus já vai entender que é o nosso amigo lá cantando a música do Florentino de Jesus, né? Então, ó, Florentina de Jesus. Florentina de Jesus, certo? Ó, tá aqui, ó. Você entendeu, então, que eu botei o nome da coluna aqui e botei lá. Poxa, se eu tenho aquele nome da coluna ali, o que eu vou colocar? Valor mês. Valor mês. Olha lá, valor mês, tal de Jesus aqui. Beleza, tudo certo. Como é que eu vou fazer para calcular a diferença? Uma parte da diferença é o valor que está do ladinho, não é? É o valor. Como é que eu faço para chamar o valor aqui? Eu pego, abro e fecho colchete e chamo o nomezinho da coluna como tá lá, valor. Simples assim. Quando clicou, tá aqui igual, ó, 57, 122, 168, papapá. Tá simples até aqui. Até aqui impossível você não entender. Tô fazendo bem devagarinho para você entender etapa por etapa, passo a passo, baby steps, ok? Às vezes o bebê cai, né? Dá uma tropeçada e tal, mas faz parte. Por isso, baby steps. Baby steps, ok? E se eu tenho esse meu valor, agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor da linha anterior. Poxa, Joviano, para eu pegar o valor da linha anterior, como é que eu faço? Eu vou falar pro Power Query. Power Query, eu quero que você vá... Por exemplo, pensa comigo aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou clicar nessa engrenagem aqui. Né? Olha só como é que ela tá aqui. Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, Power Query, vá... Para mim, por gentileza, nessa tabela aqui, na coluna valor que está lá atrás, na linha tal e me pega o negócio. Beleza. Como é que eu faço isso? Vou tirar aqui porque ali em cima o zoom tá melhor, né, pessoal? Aqui em cima o zoom tá melhor. Aqui, ó, né? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer a subtração aqui, ó. Menos, né? Menos. Como é que eu tô chamando... Onde é que tá os dados da tabela? Tabela. Beleza. Então os dados da tabela tá em tabela. Como é que é a coluna que eu quero? Coluna valor. Então eu falei, pega a tabela, a coluna valor, como é que eu passo a linha? A linha é em abre bigodinhos, fecha bigodinhos. Sempre esqueço isso aqui, é chaves, né? Vou pegar aqui, dar uns espaços aqui e vou colocar aqui, todo mundo vai subtrair a linha 3. Só vou botar aqui só pra gente ver. Ó, todo mundo tá subtraindo a linha 3. Estão percebendo a zona que ficou? Só para você ver que funcionou. Tabela, valor e linha. Pronto.
Agora que você sabe colocar tabela, coluna e o valor da linha, você vai automatizar essa parte aqui desse 3. Ao invés de deixar esse 3 aqui, você vai chamar o conteúdo que está aqui, ó. Simples assim. Esse conteúdo ali você chama como? Linha, porque você já está posicionado. Então você chama linha. Só que você quer da linha? Não. Linha menos 1. A linha de cima. Então você está na linha 3, você quer da linha 2. Você quer da linha 2, linha 1, assim por diante. Clica fora. Veja que nós temos 100, 110, 80, 110, 50 e 100. Pô, Joviano, apareceu a Margarida. Apareceu a Margarida. Olê, olê, olê. Não é verdade? Aqui, ó. Apareceu o erro, né? Não tem problema, porque eu não consigo fazer o de cima menos o outro de cima. Não consigo. E aí, o que a gente faz nesse caso aqui, né? Cara, a gente pode fazer várias coisas. Eu vou fazer um try. Try. Aí eu vou botar entre parênteses esses caras aqui. Tente fazer isso aqui. Se não conseguir fazer, otherwise, eu vou colocar para ele dizer o seguinte, otherwise 0. Né? Ou melhor, otherwise valor. Porque ele não vai comparar com a de cima, né? Porque daí você vai poder replicar na tua casa aí. Valor. Aí ele diz o seguinte, ó. Aqui no caso... Ah, tá. Porque eu não posso fazer o esquema. Ó, tudo certo, tudo certo. Vou pegar esse valor aqui, ó. Fazer aqui embaixo. Pronto. Por quê? Porque eu tinha feito... Tinha quebrado a linha. Você entendeu o negócio, né? Ó. 0, 110, pá. Tudo legalzinho. Pô, Joviano. E agora? Fica fácil? Agora é só botar a mão pra cima e ficar tranquilinho. Ó lá. Tranquilaço na minha vida. Vem aqui, expande o valor do mês, expande o atributo, que no caso vai representar o meu mês, e você vai ver aqui que nós temos quem? Nós temos o atributo e o valor do mês. Deleta as colunas auxiliar, tranquilinho. Pego esse camarada que está aqui agora e faço o quê? Vou vir aqui transformar colunas para linhas. Ó, transformar coluna... Ah, desculpa. Vou transformar a coluna dinâmica. Eu ia falar coisa errada, né? O editor, coisa errada, ok? Você vai dizer o seguinte para ele, ó, cara, eu quero pegar o meu valor do mês e vou fazer o quê? Vou fazer uma soma. Ó lá. Então ele já veio para cá e trouxe a minha soma para cá. Só que claro que a gente vai ter uma coisa, dica extra, dica bônus. É só terminar aqui, gente? Não. Por que não é só terminar ali e estaria pronto? Porque aqui eu quero pegar nas orelhas de você que está indo para o avançado e que não se matriculou na formação PowerCare 2.0 ainda, para que você entenda um pedacinho só do que eu te entrego lá através de uma dica Master Blaster Plus aqui agora. Olha, vai ser mais um daqueles momentos para você deixar aquele like maroto, porque você vai adorar essa dica aqui, tá? Qual que é a dica, meu querido amigo e minha querida amiga? Você vai pegar, você vai entrar dentro aqui do camarada, botão direito, editor avançado, você vai vir aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó, veja que o nosso, quando ele fez o pivot, ó, table pivot para mandar para coluna, né? Tal, beleza, fez as coisas e opa, list ponto distinct. List ponto distinct. Ou seja, galera, o que o nosso amigo fez? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse camarada aqui, Ctrl C. Vou fazer o que nesse momento? Deixa eu botar aqui, nesse momento aqui, cancelar, só aqui, bonitinho. Pá. Aqui, vamos pegar aqui o ChatGPT. Aí você vai pesquisar aqui dentro do Google por esse PowerCare Formatter. Você pode vir aqui, clicar aqui, bonitinho, tá? Você pode deletar o que tinha antes, ó. Te botou lá. Botou lá, dá um play, ele já vai formatar para você. É isso que você queria falar, Joviano? Não. É só para deixar mais bonito, para ficar mais fácil para a gente poder auditar agora o nosso comando, tá? Ó, botão direito, editor avançado, Ctrl A, tira fora, Ctrl V. Executa para garantir que tá tudo certo. Botão direito agora de novo, a gente vai poder enxergar o que, pessoas? Vai ficar até melhor para a gente auditar aqui. Olha a aula como fica mais fluida, né? Aqui no final... Este filho de uma mãe, ele colocou aqui pra gente, ó, list.distinct disso, olha só, disso aqui, ó. Só que o que a gente vai fazer, galera? Eu vou pegar com vocês e vou colocar uma etapinha antes e vou colocar o seguinte, ó, lista dos feras. Se você não sabe ainda,
Fera é o nome carinhoso que eu chamo todos os nossos alunos. Por isso que eu sempre chamo eles de feras, justamente por causa disso, tá? Só pra você saber, lista dos feras, tá? Nessa lista dos feras, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar isso aqui que tá aqui e vou colocar aonde? Vou colocar aqui em cima. Bonitinho, coisa mais querida do mundo, né? Joviano, fazer o que agora? Por enquanto nada, só dá um ok. Veja que a minha lista dos feras traz os meus meses, né, que ele pivotou, certo? Poxa, legal, eu pivotei aqui esses meses aqui, papapá. Só que é o seguinte, é uma lista distinta de um table, transform columns, do não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. O que você vai fazer? Lá no começo, list.buffer, lá no final, fecha. Não mudou nada. Aí você vai falar o seguinte... não mudou nada. Não, mudou, sabe o que? Mudou que nesse momento você mandou, aqui o meu microfone, nesse momento você mandou essa tabela estática de uma maneira fechadinha para a memória RAM. Imagina se você estivesse trabalhando com uma tabela gigantesca dentro do Power Query, que ela tivesse que fazer esse pivotamento, e só em você fazer isso que eu acabei de falar aqui, e usando essa lista, claro, no próximo passo que eu vou te mostrar agora, você já aumentaria muito a performance. Tem uma aula disso lá dentro da formação Power Query 2.0 com mais detalhes, tá? Só para falar para vocês. Então, olha só. Qual que é a próxima etapa agora aqui, ó? Usar essa lista. Se eu criei essa lista dos feras, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha lista dos feras que estava aqui e vou substituir esse meu list distinct que está aqui. Tirei fora. Simples assim. Feito isso, é igual se eu tivesse pego uma moto, né? Uma Fórmula 1 e indo embora, gente. E ó, e feito o negócio. Terminou agora, Joviano? Não terminou, né? Falta uma pequena etapa agora. A etapa simples de a gente pegar, vir aqui, fechar e carregar. E aí a gente já tinha salvo antes, eu vou salvar mais uma vez aqui como pasta F12, né? 118 aqui é a nossa live. Então, ó, live no caso 118 resolvido. No caso, ok, erro de português, botão direito aqui, carregar para tabela, e aí eu vou dizer para ele que eu quero aqui nessa minha A1. Prontinho, coisa mais querida, coisa mais linda, exatamente como eu queria. E você que chegou até agora aqui nessa nossa aula, escreva a palavra mensal, e melhor ainda, se você chegou até aqui nessa aula porque você gosta de Power Query, se você gosta de Power Query, SQL, Python, DAX e tudo mais, não só focado em Power BI, mas focado em automatizar suas tarefas para ganhar tempo do dia a dia, então já me segue aqui nesse canal, no Instagram, no TikTok, sinal de fumaça, ainda não tem, mas me segue para que você tenha conteúdo sobre isso e, claro, considere também clicar aqui na descrição, na formação Power Query 2.0, para que você domine isso aqui e muitas outras técnicas mais.